Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 86 aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Para você que nos acompanha toda quinta-feira, seja bem-vindo ao nosso canal, deixe o seu like, né? Divulgue o nosso canal, participe acompanhando todas as quintas-feiras aqui no YouTube e também no Facebook. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no Júlio César 86, ele que é presidente de uma das cooperativas que faz parte do grupo Aurora. Estou recebendo aí o marido da dona Nilce, o pai do Arthur e da Aline, Cláudio Poste. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. É uma satisfação a gente estar participando do seu programa e conversar, né, com teus inúmeros admiradores e seguidores aí dos teus meios digitais hoje, né? Meios Sucesso. Digitais. Muito bem, muito obrigado. Vamos começar já porque nós aqui do sul de Santa Catarina, embora temos aí uma colônia alemã em São Lugero, Braço do Norte, em Forquilinha, né? Também aqui em Lauro Miller, algumas famílias de origem germânica. Poste é lá do leste europeu, né? Mais alemão, austríaco, holandês. De onde é que vem o Poste? Nós não conseguimos ainda certificar bem a nossa origem, mas existe hoje post na Holanda, existe na Inglaterra e existe também nos Estados Unidos, né? Então, o nosso avô sempre contava que na Alemanha a família se extinguiu, né? Que nós éramos do norte da Alemanha, sul ali da Holanda, né? E que eles, numa imigração, eles acabaram, só tinham dois irmãos, e um veio para o Brasil e outro veio foi para os Estados Unidos, né? Então, é a história que a gente sabe sobre a família, né? Embora que o sobrenome, né? Nós temos um possível parente, né? Que foi o retratista quando o Brasil foi colônia holandesa, né? Então houve lá o retratista daquela época, né? Era um Poste, né? É muito famoso, tem inúmeros quadros, né, de pintura no mundo afora, nos museus. O Francis, né? Francis Poste, né? Se procurar na história, ele foi então um grande retratista, né? Inclusive expondo as belezas, né, do Brasil, então por isso que ele é muito, muito famoso. Mas a gente não se identifica com ele, né? A gente mesmo, pela nossa cultura e pela nossa língua, a gente é lá do norte, né, da Alemanha. Bom, do norte da Alemanha, o seu posto, como é o nome do seu pai? Meu pai era Harry. Ele veio parar no oeste de Santa Catarina. Você é natural de onde exatamente? Onde é que o seu posto foi parar? A família Poste, ela era lá. O meu pai, né? Ele nasceu em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. E meu avô também era Arthur, né? Ele veio para Santa Catarina em 1929. Na região oeste, né, no município de Cunhaporã, na época ainda pertencia a Chapecó. Ele veio onde que lá no Rio Grande do Sul eles plantavam arroz, e aqui em Santa Catarina o meu avô empreendeu então numa serraria e moinho, né? Então ele foi um dos imigrantes pioneiros ali que colonizaram o oeste de Santa Catarina. E meu pai não se identificava com o ramo madeireiro, ele já praticava agricultura, então, né, para criar sua família e manter ter a sua sustentabilidade. Cláudio, essa paixão aí pelas coisas do campo, né, pela criação de animais, pelo leite, pelo plantio, já vem de cedo. A sua formação é técnico em agropecuária. Correto. Então, como filho de agricultor, eu saí, né, de casa, fui para o internato, fiz técnico em agropecuária em Concórdia, na Escola Federal.
E me formei em 81, onde que depois de 81, depois de formado técnico em agropecuária, eu comecei a cuidar da lavoura, né? Eu trabalhar junto com meu pai e fazer a sucessão na propriedade rural da minha família. Uhum. E desde os 14 anos já sempre trabalhando, sempre na lida. Com 14 anos eu vivi uma experiência onde que meu avô saiu de casa para cuidar do meu avô, né? Meu avô estava enfermo e tive sob a minha administração a propriedade do pai, né? E eu sou de uma família grande, Júlio. Nós somos em 9 irmãos, né? Éramos em 9 irmãos mas o pai ele tinha uma filosofia que ele não queria deixar terra para os filhos, e sim queria deixar uma boa formação, e incentivava a todos, e todos os meus irmãos tiveram formação, então, né? E nenhum se identificava com a agricultura, e o único que se identificava com a agricultura era técnico agropecuário, enfim, e ficou mais tempo junto com a família, fui eu, e por isso fiz a sucessão na nossa propriedade. Sempre falar do passado, né? O passado é muito diferente, né? Do que é hoje, né? No passado, a agricultura familiar, né? Ela também teve muitos altos e baixos, e realmente era um sacrifício, né? Um trabalho manual muito forte, né? Precisava um esforço físico muito grande, mas acho que hoje a nossa agricultura evoluiu muito, graças a Deus, né? Era uma época de muita dificuldade, né? Era não tinha bastante. esses equipamentos, esses maquinários que tem hoje, né? E a colonização no extremo oeste lá também foi bastante difícil. Então não tinha escola na comunidade, então precisava... os meus irmãos saíram muito cedo, né? Foram fazer o ginásio, né? Foram fazer a escola já longe de casa, né? Então, como eu já sou uma outra geração, né? Um dos mais novos do meu pai, então a gente já fez o ginásio, então a gente já fez ali em Cunhaporã mesmo, e apenas saí para fazer o 2º grau, né? E sempre, né, fui um grande estudioso, né? Mesmo fora da escola, eu sempre fui uma pessoa que pesquisei muito, li muito, né? Participei de muitos cursos, treinamentos, e continuo hoje ainda sempre aproveitando as oportunidades que a vida me oferece para a gente aperfeiçoar o conhecimento, que o conhecimento é uma coisa que não para, né? A gente sempre tem muito a aprender. Sem dúvida nenhuma. Cooperativismo, isso parece que já está na veia, né? Da família, né, Cláudio? O cooperativismo sempre esteve muito presente na nossa família. Meu avô materno foi fundador de uma cooperativa pioneira lá no estado de Santa Catarina, a mais velha de Santa Catarina. Eu falo hoje cooperativa 1, mas era a cooperativa mista Palmitos, da qual o pai foi, meu avô foi sócio fundador e foi presidente por um período, né? Então, meu pai também sempre foi sócio. Antes de existir a cooperativa Auriverde, ele era sócio da cooperativa de Palmitos, e isso, então, a paixão pelo cooperativismo, ele foi crescendo junto, né, com a história da gente, né? Eu lembro muito quando meu pai, como ele morava em Cunhaporã, mas a cooperativa de Palmitos, ele era sócio na cooperativa de Palmitos, mas então surgiu a cooperativa em Cunhaporã. Ele acabou saindo da cooperativa de Palmitos pela proximidade que tinha, e quando ele saiu, ele recebeu uma conta, a cota capital, né? Que marcou, né? Para mim marcou. Então achei isso muito interessante, muito bacana, né? Que quando a pessoa sai da cooperativa, ou quando ele participa, ele tem parte financeira ali e recebe isso de volta. Isso serve muitas vezes como uma poupança
foi o que o meu pai sempre fez, né? Então a conta capital, primeiro da cooperativa de Palmitos e depois da cooperativa de Cunhaporã, foi uma espécie de poupança que ele fez dentro da cooperativa. Cláudio, a cooperativa, vamos entrar já direto no assunto cooperativa, né? Conhecemos um pouco aí da família, né? E agora saber com relação a Auriverde, 53 anos, né? Mais de meio século, faz parte de um grupo de cooperativas, num total de 11 cooperativas, que integram a Aurora. Como é que isso funciona? Como é que está essa dinâmica hoje? Está muito forte? Eu acho que a gente hoje pode falar que é um projeto que deu muito certo, né? É um modelo e exemplo de cooperativismo para o Brasil e para o mundo. O oeste de Santa Catarina era uma região que o comércio era muito ruim, muito fraco, porque nós tínhamos sérios problemas de logística e o comércio era muito distante. E isso gerou a necessidade dos agricultores criar, através da união, empresa que fosse ter estrutura, primeiro para armazenar aquela sobra que eles tinham, porque eles praticavam uma agricultura altamente diversificada, mas voltada primeiro para o sustento da sua família, para depois aquilo que sobrava procurar o comércio ao qual não se tinha muito acesso. Então, com a criação das cooperativas, começou a se construir armazéns para poder armazenar os grãos e alimentar seus rebanhos, ou onde é que também se começou a atividade de criação de suínos e aves no oeste de Santa Catarina. E isso acabou então sendo o motivo da fundação da cooperativa Aurora, onde é que se comprou um frigorífico que estava com dificuldade, e aí começou a se industrializar o suíno que era produzido nas pequenas propriedades do oeste de Santa Catarina. E isso cresceu muito, se profissionalizou muito, e a cooperativa Aurora hoje é o terceiro maior player, né, de indústria do Brasil. E junto com esse pessoal trabalham, né, as famílias cooperadas. Isso gera centenas de milhares de empregos, né? Se contar a família toda e funcionários. A cooperativa Aurora hoje é um gigante, né? Onde é que nós chamamos que a Aurora é feita por mais de 100 mil famílias, né? A Aurora hoje tem com 36 mil funcionários, né? E entre as 11 cooperativas hoje têm 70 mil associados. Então, somado os associados das cooperativas singulares, mais os funcionários dessas cooperativas e mais os funcionários da Aurora, passam de 100 mil famílias, que é a força, né, que alavanca, né, digamos assim, que escrevem a história da Aurora. Ao longo desses 53 anos, ela chegou a enfrentar alguma dificuldade, algum revés, teve algum problema sério, ou ela sempre foi uma cooperativa próspera? A Aurora teve também momentos de altos e baixos, mas eu acho que a pergunta que você me refere é a Auriverde. A Auriverde, A Auriverde também, ela teve inúmeras dificuldades no início, ela trocou várias vezes de presidente, até que ela conseguiu acertar uma gestão, e o presidente Nelson Bauerman, que ele conduziu a cooperativa por 24 anos, foi uma pessoa muito arrojada, e a cooperativa teve assim um êxito muito grande, um crescimento muito vigoroso. Mas aconteceram mudanças, né, na economia. Você que é administrador sabe muito bem isso, porque eu acho que nós podemos contar a história recente aí antes do Plano Real e depois. Sim. Então, antes do Plano Real, nós tínhamos uma inflação muito grande, e que
isso mascarava muito a eficiência das empresas. Então, as empresas reajustavam o preço diariamente e aplicavam o dinheiro durante a noite, recebiam juros. Então, a gestão financeira era muito mais importante do que realmente você ter uma eficiência operacional da empresa. E com essa mudança e mais alguns erros estratégicos que aconteceram em 94, fizeram com que a cooperativa realmente entrasse em resultados negativos e teve sérios problemas financeiros e precisou assim uma reforma administrativa muito grande, onde que o ex-presidente renunciou e passou a presidência para um outro presidente, né, que era o vice de um período atrás, e era uma pessoa, um líder, o qual fez grandes mudanças, né, dentro da cooperativa, e precisou terceirizar muito serviço, né. Então a cooperativa tinha, na época, ela tinha oficina mecânica, tinha caminhão próprio, transporte, tinha inúmeras filiais no interior e não tinha uma industrialização, não tinha uma racionalidade. E essa mudança para o Plano Real exigiu que a gente precisasse ter e fizesse muitas reformas. Esse presidente, ele fez muitas reformas e vendeu estruturas, mas não conseguiu colocar a cooperativa a gerar resultado. Então, a sociedade exigiu uma troca, né, de comando, e eu, que era um líder e fui também do conselho, fui o escolhido, né, para administrar essa cooperativa e reorganizar ela. Isso aconteceu lá em 1999. A própria Aurora, preocupada também com sua afilhada, deu um aporte financeiro para que a cooperativa conseguisse sobreviver nesse momento turbulento. E a partir de 99, com uma gestão profissional, né, e reorganizada, a gente conseguiu fazer com que a cooperativa fosse realmente, voltasse a crescer muito, e cresceu muito vigorosamente. Eu, quando assumi a cooperativa em 99, a cooperativa, o primeiro ano, ela faturou, né, 35 milhões. Hoje a cooperativa, no mês de março desse ano, faturou 108 milhões. Né? O ano de 2020, nós faturamos 877 milhões. Então veja que em 20 anos a cooperativa saiu de 35 milhões ao ano de faturamento para hoje faturar 3 vezes mais em um único mês. Né? Então foi realmente um crescimento muito grande, onde é que nós organizamos muito e temos, né, na verdade, a grande força são os nossos associados, que sempre acreditaram na cooperativa e operam com ela, e investem e acreditam no nosso cooperativismo, e por isso hoje também a cooperativa gera resultados que são compartilhados entre os associados e também seus funcionários. Voltando um pouquinho, daqui a pouco eu venho fazendo essa pergunta aqui sobre os 22 anos, né, de Cláudio Posto frente à presidência da Auriverde. Essa sua liderança veio lá da sua juventude, né, na época em que já participava do Clube 4S, Juventude Rural, já era um líder rural já na juventude. De fato, né, eu já fui no Colégio Agrícola, fui líder de turma, fui presidente do Grêmio para formatura, enfim, já fui o líder estudantil ali. E saindo do colégio, a gente, morando no interior, criou Clube 4S, que depois virou Clube Agrícola, e aí fui líder regional
dos clubes agrícolas, e também sempre foi líder comunitário, né? Então isso me deu muita experiência e me deu me deu respaldo, né? E conhecimento para assumir liderança maior, que foi, no caso, a liderança na cooperativa, e assim eu ascendi para o conselho, e do conselho de administração vim para ser presidente da cooperativa. Para os jovens que estão nos assistindo, né, para o pessoal aí de agora, né, Cláudio, é importante essa participação na juventude, esse treinamento, para poder ser, né, um grande líder. Você acha que isso lhe ajudou, essa experiência lá na juventude, na liderança na juventude, lhe ajudou a chegar onde chegou? Sim, eu devo muito a isso. Devo muito. Eu acho que um líder, ele começa ali na comunidade, né? Fazer a diferença na sua comunidade, interferir positivamente. Ele consegue o respeito e como um político, né? Embora a gente não seja político, mas o político ele precisa estar preocupado com a sociedade, precisa ser um agente transformador da comunidade, ou pelo menos teoricamente teria que ser isso, né? E a juventude é onde que a gente também, a gente, como é novo, tem muita garra, muita vontade, tem novos conhecimentos também, né? A gente precisa, então, dar essa energia para ascender na liderança já como jovem, né? Isso independente se é na igreja, no grupo escolar, nas associações que existem no município. E, no caso, a minha carreira foi na liderança da juventude rural, me ajudou muito, né? Me deu muito conhecimento, muita oportunidade também de treinamento, enfim, de rede de contato, que é outra coisa muito importante que a gente tem. Importantíssimo. Então, na administração a gente sabe o quanto isso é importante. E você ser um líder dessas agremiações me fez com que eu conhecesse muitas pessoas e fosse conhecido no meio, já que a nossa cooperativa ela não é uma cooperativa de uma comunidade só, ela atua em vários municípios, né? Ela tem muitos associados, nós hoje temos mais de 5 mil associados, e precisa ter já uma base de liderança lá na sua comunidade. E essas lideranças, elas convergem, elas se encontram, e ali se destacam os melhores líderes, onde é que é tirado, então, a liderança que forma a cooperativa. Então, a cooperativa não é só o presidente, e sim é um conjunto, né? São os seus associados, os líderes desses associados, que recebem treinamento para que a cooperativa cresça junto. Então, a cooperativa também tem um conselho, né, que orienta e fiscaliza o trabalho da direção, digamos, executiva da cooperativa. Então, é uma organização, eu tenho certeza disso, pelo menos em seu estatuto, e pela lei, e pelos ordenamentos que tem. Ela é uma empresa que ela é pensada no longo prazo, né? Por isso que quando ela tem resultados, ela precisa guardar parte desses resultados para a sua estrutura, para se fortificar, para que também essa estrutura maior consiga atender a demanda e o crescimento dos seus associados. Fazer um estoque pulmão aí, né? Para respirar mais aliviado na época de falta de ar. Bom, Cláudio, a gente sabe da vocação que o oeste de Santa Catarina tem para o agronegócio, né? Crescemos nós aqui no sul de Santa Catarina, ouvindo sempre falar muito bem do oeste catarinense nesta área, né? Aquela força pujante que fez com que os governadores aí da década de 70 se rebolassem e construíssem as estradas que vocês tanto precisavam, para juntar esse oeste de Santa Catarina correndo aqui com o litoral, porque senão o Paraná e Santa Catarina iam tomar conta lá por cima, né? Brincadeiras à parte, isso não poderia acontecer. Mas, em termos de negócios, né? Falando esse trocadilho que fiz,
Agora, o sul de Santa Catarina, o que trouxe a Auriverde e, por consequência, a Aurora a atuar aqui no sul catarinense? Em 2007, a Aurora decidiu, em seu planejamento, ampliar sua atividade de suínos. E a produção, como é feita pelas suas filiadas, e cada cooperativa tem uma cota, né? Então, a cooperativa tinha uma oportunidade de expandir a criação de suínos, e nós, no nosso oeste lá, nós tínhamos carência, né, de produtores que investissem na produção de leitões. Foi nos apresentada a região sul, através de parceiros nossos, que aqui teria uma produção de leitões grande, e que essa criação de leitões estava desassistida aqui, que na época a Seara, né, ela estava trocando a região aqui, né, que ela tinha uma base de produção de leitões muito forte aqui, e ela estava transferindo isso para o oeste, para que ficasse mais próximos da indústria. E nós, estando carente disso, a gente veio conhecer a região, e de fato a gente conversou com vários produtores aqui, e constatamos então, e começamos a fazer negócio. Mas como nós acabamos tendo produção aqui, nós também imaginamos, para ser uma cooperativa que se preocupa com o seu associado, precisamos ter estrutura aqui para atendê-los também nas suas necessidades, né, para suprir de insumos esses produtores. E aí eu visitei a cooperativa Colina para fazer essa ponte, vamos dizer assim, para ser nosso parceiro aqui no sul do estado, e acabei, pelas dificuldades que essa cooperativa passou, nós acabamos incorporando essa cooperativa, que eu acho que foi um negócio bom, né, para ambos, que deu então condições para que a Auriverde tivesse uma base de produção de leitões maiores e conseguíssemos terminar esses suínos para nós crescer junto dentro da Aurora, e também para a cooperativa Colina, que estava com problemas de estrutura e problemas financeiros. Então hoje eu acho que foi uma integração muito proativa, né, uma sinergia bastante positiva, essa união do sul do estado com o oeste de Santa Catarina. Então a vocação aqui é realmente a criação de leitões, né, que possam ser terminados lá no oeste, já que os frigoríficos, né, que abatem esses suínos estão localizados lá na região do extremo oeste. Para o pessoal que não é da área então entender, aqui são inseminadas as matrizes, né? É feito o parto dos leitões, é feito ali a iniciação, a creche, a amamentação. E quando eles adquirem um peso técnico, né, e o tamanho, isso, são levados lá para o oeste para o engordamento. Isso mesmo, né? Então hoje as nossas granjas aqui, eles têm as matrizes, né, que criam os leitão, desmamam esses leitões, então quando estão em peso de creche, na faixa de 7, 8 quilos, ele é transferido para o oeste, que faz então, o primeiro ela vai para uma creche, e depois vai para a terminação. Então hoje são 3 fases, né, bem distintas dentro do fomento suinícola, né? Uhum. Que é a fase de cria, a recria e a terminação. Vocês têm outra região no estado de Santa Catarina, ou nós aqui do sul fomos o privilegiado, a única, vamos dizer assim, a única região fora do oeste de Santa Catarina? Hoje em Santa Catarina nós estamos em 9 municípios lá no oeste, né, e mais na região sul aqui. E em 2019, né, final de 2019, a gente acabou ampliando o moinho que nós temos. Nós temos uma indústria de farinha de trigo, e nós ampliamos ela para nós adquirir mais escala e tudo.
E o oeste de Santa Catarina, pela alta demanda de milho que tem e também por questões topográficos e de tamanho de área, então não tem muita produção de trigo. E a gente acabou indo para o Rio Grande do Sul e encontrando lá uma unidade interessante e barata, e acabamos então investindo no Rio Grande do Sul com o propósito, né, de originar trigo diretamente do produtor para que nós fôssemos industrializar aqui em Santa Catarina e atender o mercado que nós temos e atendemos. O suíno produzido aqui na região de Lauro Miller, Orleans e outros municípios, ele é um produto que está a contento da cooperativa, é uma boa região em termos de clima, em termos de temperatura e tudo mais. Como é que é, por que essa escolha, por que está dando certo isso? O que você atribui esse sucesso? Eu atribuo muito a característica dos produtores aqui do sul do estado, que são produtores extremamente arrojados, são pessoas profissionais e empenhadas. Então nós temos muitos produtores empreendedores, né, que botaram escala no negócio, profissionalizaram a ação, estão acompanhando as tecnologias, né? Então são produtores que têm todas as características que se procura no meio empresarial. E a evolução da suinocultura é muito grande. Para quem eu, como técnico agropecuário, a gente estudou lá nos anos 79, 80, 81, em Concórdia, era a região referência em suinocultura. E a gente acompanhou essa evolução daquela época até hoje. Mas a evolução maior aconteceu aí nos últimos 12 anos, né? Ou até menos tempo aí. E o produtor do Sul, ele tinha uma criação de ponta, então a gente aprendeu muito com isso. Hoje a gente evoluiu também lá no Oeste, também evoluiu muito na questão de criação de leitões, na recria, né? E na terminação também. Então, está vindo aqui, o Sul foi pioneiro em climatização, em escala e em genética também. Acho que tem uma genética muito boa e suínos, ele é sensível a isso, né? Então, quando nós conhecemos a região, realmente a região aqui, ela era superior, né, em termos de genética, em termos de escala, em termos de manejo, e na qual a gente aprendeu muito, mas a evolução faz parte disso, né? Hoje nós trazíamos produtores aqui para ver o modelo, e hoje implantamos lá no Oeste e já temos produtores lá também com excelente qualidade, com excelente manejo, enfim. Se uniu, se criou uma sinergia, eu acho que onde é que ambos cresceram, né? Tanto o Oeste cresceu como o Sul do estado aqui, que a gente vê muitos produtores realmente investindo milhões, né, na sua atividade para dar, digamos assim, qualidade de vida para sua família, para sua comunidade, né? E realmente uma agricultura pujante, a suinocultura aqui em Lauro Miller e região. Cláudio, vamos passar para um assunto que é notícia, né? Que é tão esperado aqui pela nossa região, a região de Santa Clara, no município de Orleans, terra onde nasceu meu pai. E parece que Santa Clara vai dar uma clareada aí para os nossos produtores, porque a Ouro Verde vai investir pesado vamos chamar numa planta, né? Num centro onde vai produzir a ração e também acolher o leite para ser levado para a indústria. É isso? Sem dúvida nenhuma, nós estamos até atrasados no cronograma. A gente teve problemas
primeiro na questão ambiental, né, que a gente demorou para conseguir o licenciamento ambiental, e depois teve outros entraves, o plano agrícola foi muito curto, enfim, a gente acabou decidindo investir com recursos próprios, mas hoje a gente está com o maquinário pronto e deverá nos próximos dias aí estar começando a terraplanagem e a edificação civil, para que ainda dentro desse ano a gente já já tenha pronto então o laticínio ali na Santa Clara. Mas eu acho que o maior e o melhor projeto está na construção da unidade de recebimento de grãos ali, que a gente precisa. Eu acho que a região sul precisa de ter estoque de milho, que é um insumo muito necessário para atividades aqui. Precisa estoque, né, de milho, a gente vai fazer armazém para estocar milho lá, e uma fábrica de rações maior, né, para atender a demanda que a nossa fábrica de rações de Orleans criou. Então, nessa fábrica nós temos produzimos rações, né, tanto para aves como para suínos e bovinos. Isso nos dá uma certa limitação, e precisamos de uma fábrica maior e separada, porque hoje, para a rastreabilidade dos suínos e a exigência do Ministério da Agricultura, nós não podemos operar com proteína de origem animal, porque os suínos, aliás, o bovino, a ração bovina precisa estar livre, não pode ter nenhuma contaminação com proteína animal. Então a gente deverá separar, a gente vai manter a fábrica ali em Orleans ainda. Nós estamos inclusive investindo nela, ampliando ela. Deverá então continuar para produzir a ração bovina ali ainda, e a de suínos deverá ir para Santa Clara. Uma fábrica moderna, né, com todas as normativas para produzir rações, inclusive rações medicadas ou rações específicas dentro das exigências hoje nutricionais que o nosso suíno precisa. Com relação ao leite, você usou a palavra laticínio, mas na realidade não vai ser beneficiado ou fabricado nenhum produto derivado do leite, ou vai ser... vai ser um posto de resfriamento. Né? É um entreposto, né? Uhum. Por questões societárias, né? E de acordo que a gente tem entre a cooperativa Aurora e as cooperativas filiadas, então nós temos uma definição muito clara. As cooperativas filiadas, que é o caso da Auriverde, ela produz, faz a produção primária, e a industrialização e comercialização do leite, do suíno e da ave é exclusivo da Aurora. Isso para que as cooperativas do Oeste, que são muitas, né, e hoje, no caso, cooperativas também agregadas, né, do Paraná e do Mato Grosso do Sul, elas não competem entre elas, elas cooperam uma com a outra para que juntos fazem a industrialização, né, de uma forma mais forte e exitosa, tanto que a Aurora hoje é uma grande exportadora, né, e exporta para mais de 60 países, então e tem esse comércio e tem escala, tem marca, para que a gente realmente tenha sucesso nessa atividade, para que essa industrialização agregue valor, que, como o nosso associado é o agricultor, ele é sócio então também da indústria e se beneficia de seus resultados. Bom, com esse compromisso que vocês têm com a Aurora de não produzir, responde a próxima pergunta que eu iria fazer, que é com relação ao galpão que a Prefeitura Municipal de Lauro Miller tem, que foi construído aqui na gestão do prefeito Fabrício, que hoje é uma dor de cabeça porque está se transformando num elefante branco. Sabemos que a atual gestão está procurando de tudo quanto é maneira fazer com que aquilo ali funcione, mas infelizmente a Auriverde não pode produzir nada em questão de acordo que tem com a Aurora de não fabricar alimentos. Mas poderia, por exemplo, ser um entreposto, mas o entreposto já vai ser construído em Santa Clara.
Então, obviamente, teríamos que achar uma terceira alternativa para a solução daquilo ali. É isso, Cláudio? Eu acho que eu acompanhei aqui, é uma indústria pequena, mas de propósitos muito interessante, né? Eu acho que hoje, pela legislação, né, nacional e também, né, exige que o Estado, né, compre 33% para a merenda escolar, produtos oriundos da agricultura familiar e, inclusive, pagam bônus por isso. Então, eu acho que cabe uma indústria para isso, né? Mas a cooperativa tem a DAP também, né, a jurídica, mas o percentual de agricultura familiar ela está praticamente no limite, e no caso de participação nessa aquisição da merenda, o que vale é o maior número de pronafianos que uma cooperativa possui. Então a gente tem perdido, né, essa venda, muita venda para o estado de Santa Catarina, e tem essa questão também, né, que por acordos que a gente tem com a Aurora, que a cooperativa não pode industrializar nenhum produto, não pode ser concorrente da Aurora. Então, acho que isso é uma grande força. Mas eu acho que, eu acho que as administrações, independente, né, do julgamento, né, eu acho que o Fabrício trouxe essa ideia, eu acho que é uma oportunidade, e precisa agora alguém que assuma, né, e faça essa industrialização. Mas, infelizmente, a Ouro Verde não tem essa autorização, né, vamos dizer, para tocar, e não tem esse interesse. Muito bem. Encerrando, então, o nosso programa com essa pergunta, né? Obviamente, nós, lauromilenses, gostaríamos que a resposta fosse outra, mas temos que entender, temos que compreender, né, que o mundo é feito de contratos, é feito de acordos, e contratos e acordos foram feitos para serem seguidos e obedecidos. Cláudio, eu quando entrevistei o Felipe Fontanella, o gerente da loja Ouro Verde de Lauro Miller, aqui no Júlio César 86, eu fiz um pedido olhando para aquela câmera lá, que eu disse: Cláudio, eu gostaria de tê-lo aqui nesse sofazinho de 2 lugares para a gente bater um papo, e não esperava que fosse tão rápido. Sei aí das suas atribuições como presidente de uma grande cooperativa, mas está visitando, não deixou de nos atender. Ontem foi convidado, hoje mesmo já está aqui para gravar esse programa, né? E eu quero muitíssimo mesmo te agradecer pela disponibilidade, né, de poder estar aqui conosco, dirimindo dúvidas, nos dando essas boas notícias com relação a Santa Clara, e dizer que é uma honra, um prazer tê-lo aqui, e também já agradecer em nome de todos os nossos produtores de leite e de suíno e de bovinos aqui de Lauro Miller, Orleans e região, né, pela força que você tem dado para a nossa região. Igualmente eu agradeço, Júlio, né? Você já deve ter me acompanhado aqui, que nos 12 anos que a Ouro Verde está aqui, eu conquistei muita amizade, e realmente o carinho dessa região, a receptividade dessa região aí me faz me sentir bem, e me faz voltar para essa região com frequência. Então, com certeza você está em casa. Essa região está no meu coração, por isso é uma oportunidade dessa, estar conversando com todos esses teus seguidores aí, para mim é uma honra e um prazer. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. O agradecimento mais uma vez, Cláudio Poço, presidente da Cooperativa Regional Ouro Verde, do Grupo Aurora, aqui no Júlio César 86. Gente, um grande abraço, um ótimo finalzinho de quinta-feira para você, um bom final de semana, e você já sabe, você pode ser o próximo convidado a estar aqui conosco no Júlio César 86. Vai lá, deixa o seu likezinho, né? Inscreva-se no canal, coloque lá o joinha, participe conosco, e é claro, um grande abraço e até a próxima quinta-feira.